A fé, uma crença tão profunda, mas às vezes tão difícil de explicar. As perguntas são incisivas. Por que você acredita? Onde estão as provas? E eu me sinto tão pequeno, tão inadequado para responder. As palavras que me vêm à mente parecem insuficientes, frágeis, diante das dúvidas tão bem articuladas. Eu conheço a paz que minha fé traz, o conforto em momentos de dor, mas como traduzir isso em argumento? Como convencer alguém daquilo que é tão íntimo, tão pessoal? Cada tentativa parece falhar, cada explicação soa vazia. Sinto-me isolado, vulnerável, como se a minha fé estivesse se desfazendo sob o peso das interrogações. Às vezes eu sinto como se Deus estivesse no banco dos réus. Boa noite, mais uma vez, né? Quero convidar vocês, a nós, a abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Nós estamos numa série de pregações, cujo tema maior é Deus no banco dos réus. E temos falado sobre vários temas que normalmente desafiam a nossa fé, ou que são temas que são usados para questionar a nossa fé. Então, hoje, nós vamos falar, já temos falado de muitos temas, hoje nós vamos falar sobre esse tema, o problema da ressurreição de Cristo. E você pode achar estranho esse título, porque como é que a ressurreição de Cristo é um problema? Bom, do ponto de vista de quem questiona a fé cristã, é um grande problema, talvez o maior deles. Então nós vamos pensar sobre isso e, obviamente, pensar como isso afeta a nossa vida. Então, para isso, nós vamos ler o texto de Salmo de número 16, do verso 8 em diante. Diz assim: Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós queremos agradecer o teu nome, louvar o teu nome, a Deus, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor nessa hora, nesse lugar. Pai, como é bom ser igreja do Senhor Jesus, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, fale aos nossos corações, com poder, com graça, traga entendimento e maturidade de fé para nós nessa hora, Pai. Que seja o Espírito do Senhor ministrando aos nossos corações, me use como teu instrumento por causa da tua graça e da tua misericórdia. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter uma primeira metade aqui, pensando em quais são os argumentos que normalmente se usa para questionar a ressurreição de Cristo. Porque, veja bem, do ponto de vista da ciência ou da filosofia, ou daqueles que defendem uma perspectiva não cristã da vida, a ressurreição é um grande problema. Então, eu quero trazer aqui pelo menos os 6 principais argumentos, só que nós vamos fazer o seguinte: eu vou trazer o argumento e já vou trazer a resposta do argumento, tá bom? De forma que o texto bíblico vai servir para nós como um impacto da ressurreição nas nossas vidas. Combinado assim? Vamos nessa estrutura. Combinado, né? Como se vocês tivessem a opção de dizer não, né? Então, beleza, vamos lá então. Primeiro lugar aí, olha só. Primeiro lugar, uma teoria que é muito usada é a teoria do desmaio. O que é isso? Eles dizem assim, aqui eu vou sempre colocar os nomes das principais referências dessas teorias, mas cada teoria dessa tem um monte de pensador, um monte de gente que argumenta sobre isso. Eu só estou colocando aí o nome principal, senão a lista ia ficar grande demais. Mas diz assim: Jesus não teria realmente morrido na cruz, mas sim desmaiado devido à exaustão e ao sofrimento. Mais tarde ele teria sido revivido na tumba, dando a impressão de que ressuscitou. Então a tese é a seguinte: Jesus carregou aquela cruz, apanhou aquele negócio todo. Então assim, chegou lá na cruz, ele desmaiou.
Só que tem uns probleminha, né? Os caras conferiram se ele estava morto, enfiaram a lança, ele ficou 3 dias lá, mas beleza, vamos lá. Alguns estudos psicológicos sobre isso, como resposta, tá bom? Alucinações são experiências subjetivas e privadas, não compartilhadas por grupos inteiros. A ideia de que centenas de pessoas poderiam ter alucinações coletivas, como descrito em 1 Coríntios 15:6, é amplamente rejeitada pela psicologia moderna, porque as pessoas viram Jesus ressuscitado. Em Lucas 24, 36 a 43, descreve Jesus aparecendo aos discípulos e permitindo que eles tocassem em suas feridas. Ele até comeu com eles, demonstrando uma presença física e não uma visão de alucinação. O psicólogo Gary Collins, ele argumenta que a teoria da alucinação não pode ser explicada por várias aparições de Jesus em diferentes pessoas em diferentes momentos, incluindo céticos como Tiago, Paulo, que se converteram. Um outro argumento é o da confiabilidade dos evangelhos. Relatos da ressurreição nos evangelhos foram escritos por muito tempo depois dos eventos e são produtos de mitificação ou elaboração teológica e não de relatos históricos. Só que tem um problema nesse argumento aqui. Qual é o problema desse argumento? O problema desse argumento é que, ao contrário do que alguns dizem, os relatos sobre a ressurreição de Jesus, na verdade, são muito recentes. Estudos mostram que o evangelho foram escritos depois, dentro da vida dos primeiros testemunhos oculares, cerca de 30, 60 anos após a ressurreição. Do ponto de vista histórico, isso é extremamente próximo. Extremamente próximo. O que é relativamente curto para a mitificação, especialmente considerando as práticas de memorização da tradição judaica oral. Resumindo, esse texto, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso. Gente, esse negócio de Bíblia foi inventado por um grupo, eles escreveram esse negócio aí, confiaram esse negócio aqui e deram para a gente para manipular o povo. É por isso que tem esse trem aí. Não é verdade. Para que você tenha uma ideia, os escritos de Platão existem entre 3 e 7 cópias. 3 e 7 cópias. Os escritos do Evangelho têm mais de 5.000 cópias. Mais de 5.000 cópias. Então, do ponto de vista histórico, se Jesus não é histórico, então Platão, Aristóteles, essa galera toda aí, menos ainda. Menos ainda. Em Lucas 1, de 1 a 4, apresenta o Evangelho como resultado de uma investigação cuidadosa e baseada em testemunhas oculares. Ou seja, o próprio Evangelho de Lucas foi escrito a mando de um homem romano, de um líder romano, para que ele fizesse uma averiguação histórica do que é esse Jesus, de quem que é esse Jesus, do que está acontecendo com Jesus, e Lucas se apresenta dessa forma. E ele se deparou então com várias testemunhas oculares. Richard Bunker, ele diz o seguinte, ele argumenta que os evangelhos foram baseados em testemunhos oculares, o que garante sua autenticidade e confiabilidade histórica. Então, do ponto de vista histórico, esse argumento ele é fraco para dizer que Jesus não ressuscitou. Tem ainda a teoria da conspiração. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus, inventaram a história da ressurreição para continuar o movimento que ele havia começado. Se você assiste History Channel, você já deve ter visto um negócio desse aí. Tem um documentário lá, alguns documentários desses aí. Não, a teoria da conspiração, os discípulos na verdade roubaram o corpo, fingiram que deram, mas não deram. Fingiram que enterrou, mas não enterrou. E aí depois fizeram um teatrinho lá para dizer que Jesus não estava lá. Só que tem um problema. É altamente improvável que os discípulos inventassem uma mentira tão grande e mantivessem essa mentira até o ponto de sofrerem tortura e morte por ela. Veja bem, todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, foram mortos por perseguição. E João ficou preso durante anos e anos e anos e anos. Faz mesmo sentido esses caras terem inventado isso e terem vivido uma vida em prol disso ao ponto de sofrerem pelo resto de suas vidas e encontrarem a morte? Não faz sentido. Mas a Bíblia também apresenta em Atos 4, 12 a 20, que Pedro e João, preferindo a morte ao negar a ressurreição, a transformação dos discípulos de homens amedrontados para corajosos e proclamadores. Porque vocês vão se lembrar que quando Jesus foi levado preso, o que os discípulos fizeram?
perna para quem tem. Só Pedro que ficou de longe aqui olhando. Quando identificaram Pedro, o que Pedro fez? Sou eu não. Nunca vi esse homem. Jesus? Não sei. Não sei quem que é não. Então os homens deixaram de ser amedrontados para pós-ressurreição se tornarem extremamente corajosos. Ou você para de falar desse Jesus, ou nós vamos te matar. O que Pedro responde? Para matar. Não vou parar de falar não. Que convicção é essa que faz com que esses homens se entreguem à morte? Warren Wallace, um detetive de homicídios convertido ao cristianismo, argumenta que os discípulos não teriam nenhum ganho ao mentir sobre a ressurreição. Dado isso, apenas trouxe perseguição e morte para eles. Uma outra teoria é a teoria do corpo espiritualizado. Essa é mais complexazinha, vou tentar explicar para vocês. A ressurreição de Jesus não foi um retorno físico, mas um tipo de ressurreição espiritual, onde o corpo de Jesus foi transformado ou exaltado de uma maneira não física. Isso aqui foram teólogos que criaram essa ideia para alinhar o pensamento racionalista, para dizer o seguinte: olha, Jesus, ele não ressuscitou realmente, ele meio que transformou. Então o corpo dele deixou de existir e ele virou um ser totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Qual que é o problema disso? O problema é que o conceito de corpo glorificado, na teologia cristã, não nega a materialidade. Ou seja, nós sabemos que o corpo físico de Cristo, de fato, não era o mesmo. Ele atravessou parede. Ele tinha uma aparência diferente, ao ponto dos discípulos no caminho de Emaús não reconhecerem. Então, alguma coisa de fato mudou, mas ele comeu, ele foi tocado. Então ele tinha evidências de fisicalidade. O corpo glorificado não isenta a ideia de um corpo material, de um corpo físico. 1 Coríntios 15, 42 e 44 descreve o corpo da ressurreição como incorruptível, mas ainda físico. Não é um espírito ou um fantasma, é um corpo glorificado. N.T. Wright, um teólogo inglês, ele enfatiza a visão cristã do corpo glorificado é distinta de uma ideia de ressurreição espiritual, que é central para a esperança da escatologia cristã. Ainda tem o argumento filosófico o argumento da impossibilidade filosófica de David Hume. Ele diz o seguinte: a ressurreição de um corpo físico morto é uma impossibilidade natural. Lembrando que ele é naturalista. Então ele não acredita mesmo em milagres ou coisas extraordinárias. Algo que não se alinha com o entendimento moderno da ciência ou da filosofia natural. Esse é o mais forte dos argumentos para os ateus. Por que ele é o mais forte? Porque ele diz simplesmente: eu não acredito. Então acabou. Fim de papo. O que você vai argumentar depois disso? Eu não acredito em nada que seja extraordinário. Eu só acredito em coisas que podem acontecer dentro de uma realidade de explicação naturalista, ou seja, empírica, que pode ser provada pela natureza ou pelo experimento científico. Mas acontece o seguinte: a objeção de Hume contra milagres baseia-se em um pressuposto naturalista que exclui a possibilidade do sobrenatural. No entanto, se Deus existe, Ele tem poder de intervir na ordem natural. A ressurreição é um evento singular que não se limita às leis naturais, mas que transcende elas. Em Romanos 1,4 afirma que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. O próprio ato de ressurreição é apresentado como uma intervenção direta de Deus. Alvin Plantinga é um filósofo, teólogo cristão, muito bom por sinal. Ele diz o seguinte: argumentar que a negação de milagres como a ressurreição de Jesus não se baseia em evidências, mas em uma visão de mundo naturalista que rejeita a possibilidade do sobrenatural por definição. Ou seja, o problema não é que se não se baseia na realidade empírica do experimento científico. O problema é que já há um pressuposto que limita isso. Bom, eu não acredito, pronto, acabou. Então, no fim das contas, Alvin Plantinga vai argumentar o seguinte: que isso é ignorância. Ignorância, porque eu não me dou a possibilidade da dúvida. Eu não me dou a possibilidade do debate. E assim, gente,
Se você tem um pouquinho de vida, se tem um trem que você já viu na sua vida, foi o tal do milagre. Você pode até achar que foi coincidência, mas foi muita coincidência. Tem uns negócios que acontecem na vida da gente, que você fala assim, gente, tem que ter dado muita coisa certa para esse negócio aqui ter acontecido. Vários milagres acontecem nas nossas vidas diariamente. Resumindo, William Craig tem vários livros sobre esse assunto, recomendo muito. Se você quer aprofundar sobre esse assunto, leia o livro desse homem. Ele diz assim: negar a ressurreição de Cristo é recusar a evidência mais bem documentada da história antiga. A ressurreição é a resposta final de Deus à morte e ao mal. Por quê? Porque ela é bem documentada com relatos históricos, não só de cristãos, diga-se de passagem, tá bom? Historiadores e outros homens da cultura grega e romana registraram a ressurreição de Cristo. Ela é documentada através de testemunhas oculares, ela é documentada através de um tempo curto da história que registrou tudo isso. Em resumo, se você for fazer uma comparação entre os relatos da ressurreição de Cristo e qualquer outro relato da história da humanidade, você tem muito, mas eu não estou falando pouco não, é muito mais evidências da ressurreição de Cristo do que qualquer outra coisa que aconteceu na história da humanidade. Então, do ponto de vista científico e histórico, nós estamos muito mais bem embasados do que para dizer que é uma fé assim. Não, isso aí é um salto de fé. Não, não é um salto de fé. Isso é um relato histórico que nós acreditamos. E não só nós, mas existe aqui um camalhaço de evidências que mostram que de fato isso aconteceu. E que se a gente vai negar isso, então vamos pegar os critérios para a gente começar a negar o que a gente vai deixar de acreditar na história. E aí, meu amigo, você vai ver que tem muita coisa aí que a gente vai ter que começar a negar. Coisas que normalmente não são questionadas. Bom, dito isso, quais são as implicações da ressurreição de Cristo na nossa vida? E aí você deve estar pensando, gente, mas o que um salmo tem a ver com isso? Eu estava entendendo que ressurreição era coisa do Novo Testamento. Como é que um salmo vai explicar isso para nós? Deixa eu explicar. O Salmo 16 é interpretado como a profecia da ressurreição de Cristo. Interpretado não por mim ou por teólogos, mas pelo próprio apóstolo Pedro. Pedro, em Atos capítulo 2, cita o Salmo 16 para fazer referência à ressurreição de Cristo. Depois o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, faz a mesma coisa. Usa o capítulo 16 de Salmos para fazer referência à ressurreição de Cristo. Então isso aqui não foi tirado da minha cabeça. O Novo Testamento interpretou o Salmo 16 como uma referência de profecia da ressurreição de Cristo e quais as consequências disso para as nossas vidas. Ok? Beleza? Então vamos lá. O que a ressurreição de Cristo provoca na minha vida? A primeira coisa é estabilidade e segurança. Davi diz assim: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A ressurreição de Cristo é a mostra ou a prova final de que Deus se faz presente na nossa vida, na nossa história, lado a lado. Porque veja bem, ressurreição não foi uma tarefa de Jesus. A gente não pode pensar assim. Tem gente que pensa que Deus estava lá na Trindade, conversando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e meio que decidiram assim, gente, quem de nós que vai? E aí fala, vai Jesus, você topa Jesus? Não foi assim que aconteceu. Temos uma tarefa aí, porque Adão fez besteirinha, Adão fez caquinha, então agora nós temos que consertar esse negócio. Como é que nós vamos consertar isso? Não foi assim que aconteceu. Já fazia parte do plano de Deus antes mesmo da fundação do mundo, antes que a primeira coisa fosse criada, que esse processo de redenção acontecesse para que se mostrasse o amor de Deus para o seu povo. Então, quando Cristo vem e morre naquela cruz, o que Ele está fazendo não é só uma tarefa, mas é um elo de conexão profunda com o povo de Deus. Ele está demonstrando de forma perceptível, visível, que Ele ama e ama por inteiro, por completo. Ele se entrega absolutamente. Quais os efeitos disso para nós? A certeza da presença dEle. A certeza de que Ele está à minha direita.
E de que por causa disso eu não serei abalado. Porque veja bem, meu irmão, se Cristo morreu naquela cruz, se Ele pagou pelos nossos pecados, se Ele nos tornou filhos, se Ele nos tornou herdeiro do céu eterno, e se Ele nos tornou vitorioso sobre a morte, o que pode abalar a gente? O que é que pode abalar a gente? É por isso que quando falaram para Pedro assim, para de pregar, senão você vai morrer. O que Pedro fala? Paro não. Por que não? Porque a prisão e a morte não representam nada diante daquilo que ele tem em Cristo. A prisão e a morte não representam nada. Nada. O que ele tem em Cristo é uma segurança e uma estabilidade que nada que a gente possua possa nos dar. Não existe segurança financeira, não existe saúde, não existe nada que eu e você possamos fazer que gera em nós a segurança e a estabilidade que saber que Cristo fez por nós gera. Sabe o que tem a possibilidade de arrancar você das mãos do Senhor? Sabe qual a possibilidade disso acontecer? Uma vez que você está nas mãos dele? Nenhuma. Nada. Não, pastor, mas eu ouvi falar uma vez que a gente perde a salvação. Perde mesmo. Se foi você que se salvou, você vai perder ela. Mas se foi Jesus que te salvou, não tem como. É impossível. Você acha mesmo que Jesus morreu naquela cruz, deixou a glória dele, habita em nós e através de nós, para chegar aos 46 do segundo tempo e falar assim, pô, vacilou muito, hein? Poxa, eu até queria te salvar, mas não dá, não dá. Quem de nós que ia passar? Quem de nós? O que Jesus provoca em nós não é instabilidade, não é medo, é justamente o contrário. A ressurreição dele provoca em nós estabilidade e segurança sem fim. Nada muda a nossa condição, nem nós mesmos. Nem nós mesmos. Segundo, a alegria e esperança. Olha só o que diz o texto. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito se exulta. Até o corpo repousará seguro. Davi aqui está velho, fazendo uma reflexão sobre a vida, pensando no dia de amanhã, a morte se aproxima, e o que ele diz? Meu coração se exulta, o meu Salvador vai ressuscitar, o meu espírito enche-se de alegria, porque até o meu corpo repousará. Ele não vai ser defraudado, ele não vai ser retirado de mim, porque veja bem, existe um conceito teológico que nós precisamos entender, para que você entenda isso bem. O livro de Tessalonicenses diz que os que dormem ressuscitarão primeiro. Essa é uma ênfase que a gente tem sobre os mortos, ok? Mas o problema é que o Paulo não está falando exatamente do morto inteiro. Que coisa doida isso, né? Paulo está falando do corpo de quem morreu. Porque o espírito já está com Deus. Se você morrer aqui agora, meu irmão, se der um infarto coletivo aqui, vai acontecer não, tá? Mas se der, a gente vai fechar o olho aqui, na hora que abrir. Se tiver um clima gostoso, sabe, comida boa, festa, você está no lugar bom. Você está show de... Agora se estiver muito quente, não tem água, você já chega com sede, já chega com fome, não tem comida. Esses dias, eu estava em Garanhuns essa semana, me levaram para comer uma buchada de bode. Com tripa, com coração do bode, com tudo. Eu pensei, gente, como é que um ser humano come um negócio desse? Eu pus no prato, achei que era fígado, um pedaço de um trem lá. Eu falei, fígado eu como. Na hora que eu cortei, pus na boca, era o coração do bode. Eu peguei a coca. Acho que no inferno vai ter uma porção de buchada de bode para você comer. Todo dia. O pessoal de Pernambuco pode ouvir isso não, né? Mas se tiver uma parmegiana, aí já é outro lugar que você está. Resumindo, você morreu aqui, meu irmão, você vai imediatamente, ou para o céu ou para o inferno. Mas o que vai é seu espírito.
Porque o seu corpo repousa, ele dorme. E o que ele está aguardando? Ele está aguardando a segunda vinda de Cristo, onde novamente corpo e espírito serão juntados, e você vai ter o mesmo corpo glorificado, físico, material de Jesus. Por isso que quando a gente fala sobre a salvação das almas, essa não é uma expressão realmente boa, porque o que é salvo é a pessoa por inteira é salva, o corpo e a alma. Agora, se lembra que o corpo de Jesus não foi reconhecido. Então, você vai ser show de bola, você vai ser topzera. Não vai ter gente mais ou menos no céu, não vai ter gordurinha excessiva, vai ser tudo topzera. Davi está olhando para essa realidade e ele está dizendo, o meu coração se exulta. Imagine você chegando próximo da morte, imagine você chegando próximo da realidade da morte. E a morte normalmente traz desespero para o nosso coração. A morte normalmente tira a gente do eixo. E aí de repente você olha para a morte e fala assim, epa, acabou não. É agora que vai começar. Show de bola. Então ele olha para essa realidade e ele sente a alegria. O espírito interno dele, as entranhas dele, não está abatida, triste ou desanimada, mas está exultante de alegria. Eu fico brincando que eu queria viver os últimos dias, porque os últimos dias haverá perseguição contra a igreja. Eu sei, você acha que não vai haver, mas não faz nem sentido a frase, pensa comigo. Se a igreja vai ser arrebatada, e a Bíblia diz que vai ser perseguição, vai perseguir quem? A igreja não está aqui, ela já foi. Então, para ter perseguição, o que tem que ter aqui? A igreja, tem que ter os perseguidos. Nós. Então nós vamos viver essa cena. Eu fico imaginando o caboclo falar assim, nega Jesus, senão eu te mato. Minha vontade é, mata, correndo. Corre, mata logo. Porque vai ser bom demais. Parmegiana me esperando. Top. Vai ser show de bola. Então as comidas gostosas que a gente come, que eu fico pensando, gente, quando você estiver no céu, vai ter um banquetinho de entrada assim, ó. Umas entradinhas, show de bola. É por isso que eu estou engordando, né? Só pensa em comida também. Deixa para lá. Resumindo, a morte não nos assusta. Ela enche o nosso coração de alegria e de esperança, porque em Cristo... Gente, vocês estão entendendo que quando Davi escreveu esse negócio aqui, foi centenas de anos antes de Jesus vir. Mas ele acreditava nessa promessa de forma tão convicta, que ele está com o coração em paz. Mas eu sei que o meu Salvador ressuscitará e vai vencer a morte. Então meu coração se exulta. Porque apesar de Jesus fazer isso só centenas de anos depois, o efeito para Davi era o mesmo que nos alcança agora. Certeza da vida eterna. Olha o terceiro efeito aí. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A morte aqui é a ideia de Sheol. É uma palavra que era usada no Antigo Testamento para se referir ao lugar de morte, ao inferno. Porque havia uma confusão. Você lembra do Hades que a gente tem na cultura grega, que normalmente a gente vê nos filmes por aí? Imagine que é mais ou menos sobre um lugar como esse que ele está falando. O Senhor não deixará a minha alma no lugar de morte. Onde que eu vou estar? No lugar de vida. Porque aqueles que morrem em Cristo já desfrutam imediatamente da vida. Não é ainda a vida plena, não é ainda a vida total que Deus nos dará na eternidade. Por quê? Porque está faltando um negocinho. Fisicalidade. O corpo ainda não chegou lá, chegou só a alma. Mas ele já está entendendo, eu não vou estar no lugar de sofrimento, é isso que ele está dizendo. Eu não vou estar no lugar de dor. E aí ele continua, e nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Aqui ele já está falando de uma perspectiva de eternidade. Eu não vou viver esse mundo distorcido. Meu irmão, da perspectiva eterna, eu quero que você imagine o céu e o inferno da seguinte forma. O céu e o inferno, nesse momento, é provisório e espiritual. Ok? Então eu morri, eu fui para o céu. Que lugar é esse? É um lugar espiritual
que não tem fisicalidade, ou seja, eu não tenho fisicalidade. Não tenho. É o meu espírito que está lá, ou a minha alma. Tanto faz, tá bom, gente? Alma, espírito é a mesma coisa, são linguagens sinônimas. Esse lugar é um lugar de paz, de alegria, de desfrute da presença do Senhor. E quem vai para o inferno é um lugar espiritual também, não tem fisicalidade, mas é um lugar de angústia, de dor. É um lugar de depressão, de tristeza, de lamento. Mas o céu agora ainda não é bom o suficiente, e o inferno agora ainda não é ruim o suficiente. Porque no inferno agora não tem um capetinha, tá, gente? Vocês ficam pensando que o inferno está lá os capetas tomando conta do inferno. Capeta não manda no inferno, não. O inferno é de Deus. Os capetas estão aqui com nós. Aqui não, do lado de fora lá. Mas eles estão aqui. Estão rodeando a gente aí. Atazanando a vida da gente, literalmente. Agora, quando a gente pensa na eternidade, o espírito e o corpo daqueles que estão no céu vão se juntar, o corpo glorificado vai estar aqui, e nós vamos habitar nessa terra aqui, numa versão 2.0, tudo melhorado, restaurado, show de bola, e aqui a gente vai habitar eternamente. É agora, nessa hora que a gente vai comer a parmegiana. Porque no espírito não tem, né? Então é aqui. Então aqui vai ser topzera, show de bola. E o inferno? A mesma coisa. É um lugar físico no universo, onde o corpo e a alma vão se juntar, e essas pessoas vão habitar lá. Só que olha o contraste. Aqui não tem corrupção. O que significa isso? Fartura de comida, de bebida, todo mundo brinca, é feliz, é alegre, é show de bola, tudo aqui é bom. Não tem doença, não é calor demais, não é frio demais, nada disso. E aqui? Aqui é o oposto. Você tem fome, mas não tem comida. Você tem doença e não tem remédio. Você tem sede e não tem água. Você tem tristeza e não tem alívio. É isso. Esse é o inferno. E aí Davi está olhando e falando assim, eu estou tão feliz que eu não vou ver a corrupção. Nossa, que coisa boa. Eu não vou ver a corrupção. Então ele está em paz. Minha alma, nesse momento, não vai ver a morte. E você também não vai me permitir ver a corrupção da eternidade. Olha que coisa maravilhosa. E por causa de que a gente tem isso? Por causa da ressurreição de Cristo. E aí, nós temos uma virada de perspectiva. Porque olha só. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Essa parte que eu queria chegar. Delícias perpetuamente, gente. Você já está imaginando o que é isso? Meu Deus do céu, vai ser bom demais. Não vai ter escassez de nada. Tá, não é só comida que ele está falando aqui. O que ele está dizendo aqui é de uma satisfação plena. Sabe esse negócio que às vezes a gente sente falta no coração? Esse pedacinho, esse vazio. Sabe esse trem que a gente chega e diz, não, queria comer uma comida diferente hoje. Você já pensou nisso? Não, eu queria... esse ano a gente podia ir num lugar diferente, a gente podia conhecer um lugar novo. Sabe esse trem que a gente fica buscando para trazer um nível de satisfação para a nossa vida? Na eternidade não vai ter isso não. Tudo vai ser pleno. Tudo vai ser absoluto. Tudo vai ser total. A gente vai estar satisfeito e maravilhado com cada encontro, com cada conversa, com cada comida, com cada exercício, com cada momento de lazer, com tudo. Porque lá nós vamos ter a eternidade plena e a satisfação absoluta. Com isso, quando nós enxergamos a vida dessa perspectiva, nós enxergamos o hoje e o agora com uma nova realidade. Eu enxergo o caminho da vida. Eu enxergo o caminho que Deus está me conduzindo. E esse caminho é bom ou é ruim, gente? É maravilhoso, é espetacular, é sensacional. Então agora eu encaro a minha vida com pessimismo ou com otimismo? Com medo ou com esperança? Com dor ou com alegria? Você está entendendo? A ressurreição de Cristo é o motivo pelo qual nós nos apropriamos de todas essas verdades. Ao me apropriar disso, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho contentamento, eu tenho esperança. Porque a obra de Cristo, imagine que Davi, mais uma vez, ele está falando de uma realidade que ia acontecer. E a gente
está falando de uma realidade que já aconteceu. Se Davi já tinha fé o suficiente para ter uma perspectiva de vida nova por causa da ressurreição de Cristo que iria acontecer, quem dirá nós, que já aconteceu? O relato está aí sendo contado por milhares de anos. A convicção da ressurreição muda a nossa convicção de vida. Qual o impacto final da ressurreição de Cristo segundo o Evangelho? São 3 aqui que eu queria trabalhar. Primeiro, justificação e nova vida. A ressurreição de Cristo confirma a nossa justificação diante de Deus e nos concede nova vida. Ele prova que nossos pecados foram perdoados e nos chama a viver em santidade e em renovação. Ora, pastor, mas eu me sinto mal demais. Por causa da ressurreição de Cristo, você não precisa mais sentir isso. Eu sinto que eu sou sujo demais, meu pecado, não é possível que Deus me perdoe. Por causa da ressurreição de Cristo, Ele te perdoou. Ele te justificou, Ele te deu nova vida. Segundo, vitória sobre a morte e esperança futura. A ressurreição é a vitória sobre a morte, garantindo que, assim como Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos para a vida eterna. Isso nos dá coragem e esperança em meio às tribulações. Meu irmão, é maravilhoso pensar que após a morte há vida e vida eterna. Vida plena, vida de completa satisfação. Isso muda a maneira com que eu encaro a minha vida hoje. Isso muda. Isso me ajuda a lutar as batalhas que são realmente importantes. Isso me ajuda a vencer o meu ego. Isso me ajuda a vencer os meus desejos maus e os meus desejos fúteis. Porque quando eu olho para quem eu sou na eternidade, isso muda completamente o que eu enxergo aqui e agora. Isso me dá esperança, isso me dá vida. Terceiro, a soberania de Cristo e missão. A ressurreição afirma a soberania de Cristo sobre toda a criação e nos comissiona a espalhar o Evangelho. Vivemos sob a sua autoridade e somos chamados a fazer discípulos em todo o mundo. Eu não sou alguém perdido tentando encontrar um propósito e um significado de vida. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E a minha missão é glorificar Ele. E a maneira que eu faço isso é encarnando o Evangelho, testemunhando o Evangelho e propagando essa mesma mensagem a outros. É assim que eu faço. Isso define a minha identidade, isso define a minha visão de futuro, isso define tudo sobre mim. Então eu não estou aqui perdidão no mundo pensando, gente, o que eu tenho que fazer da vida? Não, eu já sei. Não, pastor, mas você não está entendendo. Eu estou falando assim da minha profissão, estou falando da minha... Eu sei também. É bem simples. A sua profissão e as suas escolhas servem para glorificar o Senhor? Então você está aí no caminho certo. Elas servem para glorificar você mesmo? Então sai correndo desse caminho. Pronto, está resolvido. É simples assim. Tudo que a gente faz serve para a glória de Deus. Esse é o meu propósito de existência. Esse é o meu significado de vida. Essa é a minha caminhada de amanhã. O que fazer então diante... Pifou, passa aí para mim, por favor. Acabou a pilha, sei lá. Primeiro, segurança eterna, viva a luz da ressurreição. Deus é a sua fonte inabalável de segurança, alegria e vida eterna. A ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, mas uma verdade que deve transformar o seu dia a dia. Permita que essa verdade guie os seus passos no caminho da vida. Confie que Ele o protege da corrupção e enche de alegria eterna. Hoje, decida viver com confiança de que em Cristo você está seguro para sempre. Ou seja, negar ou contra-argumentar os argumentos que se tem para negar a ressurreição de Cristo não é parte apenas de um conhecimento intelectual, mas é se apropriar dessa verdade da ressurreição de Cristo ao ponto de que isso impacta a maneira que eu vivo agora, a maneira que eu vivo hoje, a maneira com que as minhas relações se expressam. Segundo, impacto transformador. Reflita a esperança de Cristo na unidade.
A ressurreição de Cristo não afeta apenas você, mas também aqueles ao seu redor. Como cristão, você é chamado a ser um reflexo dessa segurança e alegria na sua comunidade. Testemunho de paz, de esperança que Cristo lhe dá. Compartilhe essa vida plena com outros, convidando outros a experimentar essa transformação que você já experimentou. Comece hoje, impactando os que estão ao seu redor com amor, com esperança de Cristo. Quer vai fazer um exercício aqui? O que a gente pode fazer ao sair aqui da igreja para demonstrar às pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento que Cristo realmente ressuscitou e que isso impacta a minha vida? Quer ver um negocinho? Você pode perdoar uma pessoa que você tem guardado mágoa há muito tempo. Cristo ressuscitou. Ele não vai me permitir ver a corrupção. Então para que eu vou ficar guardando raiva desse caboclo? Para que eu vou ficar guardando raiva dessa menina? Não vou. Não faz sentido. Não faz sentido. No céu nós não vamos ter nada disso. Santo Agostinho dizia que a gente tinha que viver a nossa vida da perspectiva de cidadão dos céus. Porque a cidade de Deus deve refletir o que nós estamos vivendo na cidade dos homens. Nós não somos cidadão daqui, eu não sei se te contaram. Nós somos cidadão de lá. Aqui nós somos peregrinos, passageiros. Alguns vão peregrinar por muito tempo. Outros vão peregrinar por pouco tempo. Qual o impacto de você saber que você não é cidadão desse mundo? Qual o impacto? Nas pessoas que estão ao seu redor. Porque ter a perspectiva da eternidade, da ressurreição de Cristo nas nossas vidas, não deve servir só para nós não, meu irmão. Não, eu tenho paz, mas sou um maldito na vida de quem está do meu lado. Adiantou nada. Adiantou nada. Você precisa amar mais, perdoar mais, ser mais otimista, levar alegria para as pessoas que estão ao seu redor. Dar esperança para as pessoas que estão perto de você. Demonstrar amor, graça, caminho, justiça, sim. Às vezes você vai ter que demonstrar indignação. Paulo, quando ele andou por Atenas e viu aquele tanto de Deus que aquele povo adorava, ele ficou revoltado. Ele ficou indignado. Mas o que ele fez? Foi lá e pregou o evangelho. E você, o que a gente vai fazer? Terceiro, alegria inabalável. Confie em Deus hoje. Em meio às incertezas, Deus o convida a confiar plenamente nele. A ressurreição assegura que a sua vida está nas mãos de Deus. Encontre a verdadeira alegria em sua presença, independentemente das circunstâncias. Hoje, escolha viver com confiança e com paz, sabendo que o caminho da vida já foi traçado por Cristo. Faça dessa vida a base da sua confiança diária. Confie no Senhor, meu irmão, na ressurreição do Senhor, naquilo que Ele manifestou em nosso favor. E se aproprie disso. Se aproprie disso, meu irmão, por favor. Deus faz milagres. E isso é bom demais. Mas às vezes nós temos dores. Essa semana minha irmã passou por uma dor muito terrível. Ela descobriu que estava grávida. E aí veio contar para a gente toda feliz. Eu confesso que a minha reação inicial não foi boa. Meus pais riram, a Ju riu, todo mundo riu. E eu não consegui rir. Porque minha irmã já tinha passado por 6 abortos. E aquela era a 7ª semana. E eu pensei, poxa, ela podia ter esperado um pouquinho mais para contar. Foi o que eu pensei na hora. Podia ter mais certeza, não sei. E essa semana ela foi fazer ultrassom feliz. E descobriu que o feto já tinha falecido e que estava em decomposição. E ela precisaria fazer uma cirurgia de urgência para retirar ali. E assim ela fez.
Como é que essas palavras se tornam verdades num dia de dor como esse? Como é que a gente vai encontrar alegria inabalável num dia em que as coisas não deram certo? Você sabe como? Se lembrando da promessa que Deus fez. Essa circunstância, por mais dor que ela gere, ela não muda a identidade que você tem. Ela não muda as certezas da promessa de Deus. Ela não muda a realidade da eternidade, nem da plenitude que nós vamos ter nela. Pastor, mas eu não queria passar por esse tipo de dor aqui. Não tem jeito. Nós não vamos ver a corrupção eterna, mas aqui está, aqui nós vamos ver, experimentar, sentir, ser alvo dela. E o nosso desafio é viver com confiança em Deus, encontrar alegria e paz nele, mesmo diante da corrupção, da dor e do sofrimento que nos cerca. Sabe como que você vê isso? Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz o seguinte, que nós precisamos enxergar além do sol. É uma expressão que ele usa para dizer o seguinte, nós precisamos enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Nós precisamos enxergar a realidade da eternidade. Nós precisamos enxergar a realidade daquilo que Cristo fez e faz por nós. E só quando a gente enxerga esse além do sol, é que a gente consegue desfrutar de um paz, alegria, mesmo quando a gente está debaixo do sol. Mesmo quando a gente está debaixo do sol. A ressurreição de Cristo transforma a nossa vida em uma jornada de segurança, alegria e esperança inabalável, nos guiando pela trilha da vida eterna e nos assegurando que em Deus encontramos plenitude e satisfação perpétua. Meu irmão, o céu vai ser bom demais. Saber que a gente vai estar lá deve alegrar tanto o nosso coração. Saber que a gente nosso lugar está garantido, não é que tem uma dúvida, não é que pode acontecer, é certeza. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Não há margens para duvidar sobre isso. Ele veio, Ele se entregou, Ele morreu em nosso lugar. Ele nos garantiu vida e vida eterna. Ele anda conosco, ao nosso lado. Ele traz estabilidade e segurança em meio a esse caos de mundo que eu e você estamos envolvidos. Saber disso enche o nosso coração de esperança e alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Percebe que aqui nós não desejamos que a morte chegue. O que nós desejamos é que a vida eterna se apresente a nós. Nós ansiamos por isso. E está para acontecer. E vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Nós vamos cantar mais uma música. Eu queria que você tomasse esse tempo para você refletir e responder ao Senhor naquilo que Ele desafiou você. Fale com Ele, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou.
Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, vamos ficar de pé. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pode diminuir. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Na verdade, eu queria orar por você, pela sua dor, pela necessidade que eu e você temos de nos apropriarmos dessa experiência. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu queria pedir para que você viesse aqui à frente para que a gente fizesse essa oração. Seja qual for o motivo, seja qual for a razão, eu queria que você saísse do seu lugar, que viesse aqui para que a gente pudesse orar por você. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, diante da ministração do Espírito do Senhor sobre os nossos corações. Estamos aflitos, com dores, dias difíceis, situações em que nós não sabemos para onde ir, para onde correr. Isso tem incomodado a gente, isso tem tirado a nossa paz. Pai, o que nós pedimos ao Senhor agora é que a convicção da Tua ressurreição,
de quem nós somos, a estabilidade do teu amor, a segurança que o Senhor nos dá ao nos tomar pela mão, a nos carregar pelo caminho, a alegria que o Senhor nos concede, a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Alcance os nossos corações agora, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos experimentar do agir do Senhor, do toque do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor abra portas de forma extraordinária, e que seja o Senhor nos conduzindo, mas que o Senhor também feche portas, ó Pai, pela mão poderosa do Senhor, e não nos permite passar por esses caminhos, ó Deus. Nos conduz, ó Pai, assim como um pai conduz um filho, nos toma pelas mãos, ó Pai, e nos faz caminhar, mesmo em caminhos difíceis, mesmo que seja no vale da sombra da morte, ó Pai. Ao Senhor nós apresentamos agora as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão diante de um diagnóstico ruim, que estão ansiosas à espera de um diagnóstico. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua graça e a tua bondade, ó Pai. Derrama da tua cura, derrama da sua bondade sobre essas pessoas, ó Pai, e que elas possam experimentar da realização do poder do Senhor sobre a vida delas, ó Pai, experimentando cura e renovação física e sobretudo uma renovação espiritual, ó Pai. Que não seja a morte, que não seja as circunstâncias difíceis, que não seja as pessoas que nós eventualmente estamos com problema de relacionamento, ó Pai, que amedrontem o nosso coração, que nos afaste do Senhor, mas que o Senhor possa derramar da tua paz de forma tão extraordinária, ó Pai, da tua alegria de forma tão maravilhosa, ó Pai, que isso alcance as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos ministrar paz, perdão, reconciliação, restauração, ó Pai, àqueles que nos cercam, ó Deus. Em nome de Jesus, nos capacita a isso, ó Pai. Derrama do teu poder sobre nós, ó Pai, e nos abençoe, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós confiamos no Senhor, na manifestação do teu poder. Nós acreditamos no milagre do Senhor sobre nós, ó Pai. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar essa música mais uma vez? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos como igreja, cantamos aleluia, o Cordeiro cante isso. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre nós te glorificamos, ó Senhor, pra sempre adorado, sempre ele vive. Diga ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós,
e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, cheia da graça do Senhor Jesus. Tem muita coisa.